Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente, Senhor. A salvação vem do Senhor. E então, o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Você pode deixar o seu texto aberto, que a gente vai visitar ele algumas vezes hoje. Se você quiser deixar ele aberto aí, ou pelo menos marcado, a gente vai voltar para ele ainda hoje. O texto de Jonas ele é interessante, porque ele causa um fenômeno na nossa cabeça, sabe? Ele dá um nó no nosso cérebro. E na maioria das pessoas esse nó está dado agora. E a gente vai tentar tirar ele da cabeça de vocês agora. Por quê? Porque a gente ouve tanto essa história do peixe, e Jonas dentro da barriga do peixe, que a gente meio que lê esse texto por cima. E quando a gente faz a leitura desse texto, prestando atenção, a gente vai perceber que a história que a gente tem na nossa cabeça não é bem a história que o texto está contando. Olha só, provavelmente na sua cabeça, a historinha que te contaram no MIM, lá no Ministério Infantil da sua época, lá em 1715, igual eu, lembra quando te contaram aquela historinha de Jonas no MIM? Então, era assim, ó, Jonas foi jogado no mar, engolido por um peixe, ficou lá 3 dias, e aí ele ora, e aí Deus manda o peixe vomitar ele em Nínive. Algo assim, não é? Tem nada a ver. Não é isso que o texto fala. A gente acabou de ler ele e ele não fala isso. O truque e o que faz você ficar confuso é o versículo 1, porque ele fala assim, ó, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse. E aí começa o capítulo 2. Na verdade, isso daqui é Jonas na barriga do peixe, escrevendo o salmo, porque isso daqui é um salmo. Se você olhar Jonas 2, ele é um salmo. Se você pegar, por exemplo, o Salmo 120, é igualzinho o formato. Não o conteúdo, não as palavras, mas o formato é igualzinho. Clamei ao Senhor no momento da minha angústia e ele me ouviu. E aí ele vai falar da angústia, ele vai falar do socorro do Senhor. É um salmo de petição. Tem vários salmos assim. Lá no começo do livro dos salmos, tem bastante salmos que são iguaizinhos a esse salmo que Jonas escreve aqui. Isso daqui é um louvor a Deus, que Jonas escreve na barriga do peixe. Mas ele já passou por um monte de coisa para estar na barriga do peixe escrevendo esse salmo. E o salmo conta as coisas que ele passou antes de ir parar na barriga do peixe. Se você voltar para o texto e ler, você vai ver o seguinte, olha só. No versículo 2 ele vai falar, no meu desespero eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Então estamos aqui em Jonas clamando ao Senhor e o Senhor respondendo ele. Esse versículo, ele é igualzinho lá no fundo. Se você for no final do texto, lá no fim do capítulo 2, ele vai falar aqui, à beira da morte, ou na NVI ele vai falar, quando a minha vida já desfalecia, me lembrei do Senhor e a minha oração chegou a ele. Então ele começa falando que orou a Deus, porque esse é o salmo que ele vai contar. Mas ele ora a Deus lá no penúltimo versículo. Todo o resto que ele passou antes de orar a Deus. E ele passou fora da barriga do peixe. Olha só que coisa interessante. Quando a gente lê o texto de novo, a gente vai perceber que quando Jonas é jogado do barco no mar, o peixe não engole ele, não tem peixe nenhum nessa história. Ele está no meio da tempestade e o mar revolto. Vai dizer que ele afunda do mar, as ondas e os vagalhões passam por cima dele, ou seja, ele já está debaixo d'água. E aí o texto vai continuar dizendo que ele vai afundando, e afundando, e afundando, até chegar onde as montanhas nascem. Ele está fundo. E aí o texto fala que ele começa a estar num lugar escuro e opressivo, e ele começa a ser amarrado pelas vinhas que tem lá no fundo, pelas algas que estão lá. Elas começam a prender Jonas, e Jonas está em angústia terrível. Ele está em tanta angústia que ele chama o lugar que ele está de Sheol. Sheol é o mundo dos mortos. Se você fosse ler isso em grego, seria Hades. É o mundo de quem já morreu. Para o judeu, o céu e o inferno eram estados meio difíceis de entender. Mas todo mundo que morria ia para o outro lado. Esse outro lado é o Sheol, entendeu? O lado de lá. O lado de quem já não está vivo. Paraíso e inferno era uma coisa ainda muito nebulosa para eles. Nesse momento você tem mundo dos vivos, que é o lado de cá, mundo dos mortos, o lado de lá. Ele fala que ele chegou num lugar onde ele bateu no Sheol e trancaram a porta.
Porque fala que trancaram a terra para ele. Ele estava no mundo dos mortos, com a porta trancada. Ele já tinha ido embora. Tanto isso é importante que Jesus, lá no Novo Testamento, quando ele for falar sobre sinais que ele vai dar, ele vai falar: não darei mais nenhum sinal a vocês, senão o sinal de Jonas. Eu vou morrer e depois de 3 dias eu volto. Ele está fazendo um símbolo, ele está fazendo uma analogia com o estado de que Jonas foi até ser dado como morto, não tinha mais. E aí lá nesse abismo profundo, nesse lugar extremo, à beira da morte, oprimido por todos os lados, amarrado, preso, lá no fundo e no fim, agora ele se lembra do Deus dele e ele clama. E a hora que ele clama, aí então o peixe vem e engole ele. Olha como o texto não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha na nossa cabeça. Aí ele passa 3 dias dentro da barriga do peixe, aonde ele tem tempo e calma para pensar nesse salmo e escrever Jonas 2, e aí o peixe vomita ele de volta na terra. E não é em Nínive. Vomita ele de volta onde ele estava, no porto. Ele tem que ir de volta andando até Nínive, porque no capítulo 3, Deus falou para ele: vai lá em Nínive pregar para o povo. Eu mandei você ir pregar, você fugiu de mim, eu te trago de volta. Eu não vou te levar em Nínive. Quer carona? Não, você vai a pé, parceiro. E aí ele vai até lá pregar o evangelho. Não foi uma carona. Entende? É assim que a gente lê Jonas 2. Muito bem. Mas Jonas 2, ele vai além disso, ele nos traz ensinamentos. E eu queria propor 3 ensinamentos para a gente nessa noite. 3 reflexões e 3 aprofundamentos daquilo que o texto nos fala. Aplicações do texto, né? Maneiras da gente olhar para esse texto e trazer para dentro das nossas vidas, coisas que a gente pode olhar ao nosso redor e que a gente pode aproveitar do texto de Jonas. A primeira dela tem a ver com o abismo. O abismo é real. Quando a gente fala do abismo de Jonas e a cena que é pintada aqui, eu tenho certeza que se você teve ou tem depressão, você sabe muito bem o que está acontecendo aqui. Se você já passou por aquela situação onde você já não tinha mais esperança, a doença que tomou tudo, o desespero diante de uma situação que você não consegue mudar, a angústia de não poder resolver um problema, o se sentir sozinho, o se sentir fraco, o se sentir desamparado, tantas e tantas situações nas quais você pode ter passado. Quando o texto fala que ele afundou e que as ondas já passavam por cima dele, e ele vai afundando, e afundando, e afundando, e ficando cada vez mais contrito, e cada vez mais preso, e cada vez mais agarrado, e o ar falta na garganta, e o desespero começa a tomar, e já não tem mais nada ao redor. Eu tenho certeza absoluta que você entende o que ele está falando. O abismo, ele é real. O abismo existe. Ele existe por vários motivos. Eu falei alguns aqui que acontecem. Depressão, tristeza, problemas financeiros, problemas de saúde, sofrimento de terceiros que nos angustiam, a dor da vida, tudo isso gera o abismo na nossa vida. Mas Jonas também nos dá o exemplo dele. O pecado gera abismos. Quando nós vivemos uma vida de pecado, ou quando nós pecamos e deixamos esse pecado contaminar e morar dentro do nosso coração, a gente começa a ser jogado no mar e começa a afundar em direção ao mesmo abismo. E às vezes você vai se ver completamente tomado pelo teu pecado. Incapaz de fazer nada. Tomado por ele, escravo dele. Vício, vergonha, imobilidade, incapacidade. Mas Jonas vai além, porque ele pecou. Ele pecou quando ele entrou naquele barco e foi ao contrário da direção que Deus mandou. Porque a Bíblia fala em 1 João que pecado é desobedecer à lei de Deus. A lei de Deus é a vontade de Deus, é a ordem de Deus. Se Deus deu uma ordem para Jonas e ele desobedeceu, ele pecou. Logo, foi parar no abismo. Mas teve mais coisas que geraram ele e o abismo. Porque quando você vê lá no capítulo 1, no versículo 6, que ele está dentro do barco, e está todo mundo desesperado por causa da tempestade, e o ímpio é usado como instrumento de Deus para levar Jonas e falar assim: Jonas, o que você está fazendo aí sentado? Levanta, vai orar para o teu Deus para ver se ele nos poupa. Jonas não orou. A inanição
o ficar parado, a frieza, a indiferença com relação a Deus, também pode te colocar no mesmo abismo. Você entende? A desobediência também pode te colocar no abismo e te lançar lá, nesse mesmo lugar. E talvez você já esteve nesse lugar, talvez você esteja nesse lugar, talvez você conviva com alguém que está nesse lugar. E é importante você saber que o abismo, ele existe. O abismo é real. E não é simples. Não é um lugar agradável de se estar. Não é um lugar confortável de se estar. E no estado em que Jonas está, lá no fundo do abismo, agarrado por tudo que está ao redor, no escuro, sem enxergar mais nada, muito provavelmente você também já não consegue fazer mais nada. Você está entregue. Mas a lição que Jonas nos ensina, quando ele olha para o abismo, é de que Deus, Ele é o Senhor. E que Ele é o Senhor de tudo, até do abismo. Quando a gente lê a palavra de Deus no Salmo 139, versículo 7 e versículo 8, a gente vai ter o salmista falando uma coisa muito interessante, porque ele diz o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá você está. Mas se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá você está também. Não tem lugar onde a gente fuja de Deus. E aí Jonas, já no profundo do abismo, agarrado por tudo, morto, praticamente morto. Tem gente, inclusive, que acredita que Jonas morreu e foi ressuscitado. Tem teólogo que vai acreditar que isso aqui conta que Jonas morreu e ressuscitou. A teologia, de maneira geral, acha que ele só estava na beira da morte, porque ele estava afundado ali sem fôlego. Mas existem os que acreditam que ele morreu, de tão agressivo que foi esse lugar. De tão extrema que foi essa situação em que ele estava. Ele estava lá, no limite, onde já não dava mais. E onde ele não podia fazer mais nada. E aí ele se lembra que Deus é Deus de todas as coisas. E que Deus está em todos os lugares, inclusive no abismo. E se ele está nesse abismo físico aqui, no qual Jonas esteve, literal, no fundo do mar, ele também está no abismo espiritual e no abismo mental que você pode estar vivendo. Deus está lá. Ele está lá com quem tem depressão, ele está lá com quem está angustiado, ele está lá com quem já não tem mais esperança, ele está lá com quem tem um problema impossível, ele está lá, ele está lá. Ele está lá junto com quem não tem mais dinheiro, ele está lá junto com quem está endividado, ele está lá junto com quem está morrendo no pecado, ele está junto. Ele é o Deus que está em todos os lugares. O abismo é real, mas o Deus que é Senhor de tudo, inclusive dos abismos, Ele também é real. Segunda lição que o texto de Jonas nos ensina é acerca do clamor. Porque depois que ele está lá nesse abismo, no lugar extremo, onde já não tem mais solução, aonde nada mais pode tirar ele dali, e ele tem certeza absoluta, ele vai morrer. Ele se lembra que ele tem um Deus que está em todos os lugares e que é Senhor de todas as coisas. Aí ele clama. E quando a gente vê lá no começo, no versículo 2, que ele fala que ele clamou, ou lá no final, quando ele fala que ele clamou, aí então a gente tem o entendimento que Jonas tem. O versículo 2 vai dizer assim: em meu desespero eu clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro. E ele me ouviu. Não foi quando ele caiu na água. É quando ele já estava. É quando a gente fala em ventre, parece que ele já está falando do ventre do peixe, mas não é. É no ventre da morte. É lá embaixo, no Sheol, onde ele falou que ele bateu. Lá no fundo. Foi lá que ele clamou e que ele foi socorrido. E isso nos ensina uma lição muito interessante e que muitos de nós, se não todos nós, costumamos errar. A providência de Deus, ela vem do clamor. Não é o clamor que vem da providência. Eu vou traduzir. O socorro chega quando a gente grita pelo socorro. A gente não grita pelo socorro quando o socorro chega. E a maior parte de nós erra nisso. Olha só, você está em depressão. E aí você faz o quê?
Nada. Na sua cabeça, alguma coisa vai mudar. E aí você vai pedir ajuda. Ou alguma coisa vai mudar. E aí você vai pedir socorro. Alguma coisa vai mudar. E aí você vai fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. Você está em pecado. E aí você fala assim, eu vou lutar contra o pecado. Aí a hora que eu me limpar um pouquinho, aí eu consigo orar. Aí eu peço perdão para Deus. Está errado. Você está numa situação de vida onde você está no limite extremo. Não tem mais solução. Você está dependendo de um médico, você está dependendo de um exame, você está dependendo de alguma coisa, você fala assim, eu vou esperar, o médico vai fazer, eu vou fazer o exame, e aí Deus vai pôr a mão, e aí Ele vai agir, e aí vai dar tudo certo. Não é essa a ordem que as coisas funcionam. Você fala assim, eu estou numa frieza espiritual, eu não quero vir à igreja. Mas a hora em que eu tiver ânimo, aí eu vou buscar Deus, e aí eu vou mudar depois disso. Aí você fala assim, não, mas é que eu tenho um vício, eu vou tentar me livrar do meu vício. E aí eu vou para a igreja. Eu vou tentar fazer alguma coisa, ou alguma coisa vai acontecer. A hora que eu tiver dinheiro, eu começo a ajudar. A hora que eu tiver dinheiro, eu começo a pagar. A hora que eu conseguir alguma coisa, eu faço outra coisa. E aí as coisas acontecem. Não é essa a ordem que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que nós clamamos pelo socorro, e aí o socorro chega. Você está em depressão, não adianta você esperar algo acontecer para daí você procurar ajuda. Você precisa gritar por ajuda para que alguém te ajude. Você está em pecado, não adianta você achar que você vai se livrar de alguma forma do pecado, para daí você ir lá conversar com Deus e pedir perdão a Deus. Você precisa clamar pelo perdão de Deus, para que Ele te perdoe e te dê forças para sair do pecado. Se você está no vício, você não pode esperar sair do vício para vir se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar de Deus, para que Ele te livre do vício. Se o seu casamento está destruído, você não pode esperar que ele melhore para tentar consertar ele. Você precisa tentar consertar ele para que ele melhore. As coisas são assim, a gente clama e aí o socorro chega. Jonas estava na beira da morte e o socorro não estava chegando. Jonas já estava agarrado por todos os lados, o fôlego acabando, ele não conseguiria fazer mais nada, a não ser clamar. E aí ele grita por socorro. E quando ele grita por socorro, o socorro vem. Não adianta a gente esperar que os problemas se resolvam nas nossas vidas. Não adianta esperar que as coisas aconteçam e que tudo dê certo. Não adianta você esperar quietinho assim, Deus vai mandar a ajuda. Você está clamando por isso? Ah, eu vou ser curado, você está clamando por isso? Ah, o médico vai fazer, você está clamando por isso? Você está buscando a Deus por isso? Ou você está esperando Deus fazer para depois você falar? Não é assim que funciona. Depois que Deus age, a gente escreve salmos de louvor. A gente glorifica Ele pelo que Ele fez. A gente não pede socorro depois que Ele já fez. Isso é orgulho. Orgulho. É orgulhoso demais para se quebrar, se rasgar e se humilhar diante de Deus. Mas enquanto a gente não se rasga, não se quebre, não se humilha diante de Deus, o socorro não vem. O lado bom é que quando a gente se rasga, se quebra, se humilha, o socorro vem. O texto fala que o socorro veio. Quando Jonas clama a Deus, e a gente encontra isso escrito nos versículos, ele fala, no meu desespero eu clamei ao Senhor. E Ele me respondeu. Lá do Sheol, do ventre da morte, do abismo, ele grita por socorro. E o Senhor ouviu o clamor. Quando a gente olha lá no final, quando a gente está falando no fim dos versículos, lá no versículo 7, ele fala, quando a minha vida já se desfalecia e eu me lembrei do Senhor, a minha oração chegou a ti. O clamor levou ao socorro. O socorro não vem sozinho. O socorro não vai chegar sozinho. Mas quando Jonas clama, o socorro vem.
E é interessante como o socorro vem. Estava conversando com a Ariana hoje, eu estava testando ela, né? Porque eu ia falar sobre isso, eu preciso testar na minha cobaia primeiro, né? Eu perguntei, o que você acha que o peixe é, né? Não se o peixe é uma baleia, se o peixe é um... Não é isso. Mas assim, quando você pensa na cena do Jonas sendo engolido pelo peixe, na nossa cabeça a gente pensa em castigo, né? A gente até brinca com isso, fala, o último que desobedeceu a Deus foi parar na barriga do peixe, hein? Não é isso que a gente pensa? Que é um castigo, né? Não é. O peixe é o socorro. O peixe é o livramento. Jonas não morreu porque foi engolido pelo peixe. Não é um castigo ser engolido pelo peixe, ser salvo ser engolido pelo peixe. O peixe é o livramento do Senhor, o socorro veio para Jonas. E é interessante que veio no peixe. Porque o peixe já existia. Não acredite que Deus criou um peixe grande o suficiente para engolir o Jonas, isso é bobagem. O peixe já existia. Inclusive existem peixes grandes o suficientes capazes de engolir uma pessoa. Naturalmente ele não engole uma pessoa, mas ele é capaz de engolir uma pessoa. Segunda coisa, hoje a gente fala que a baleia é um mamífero. Nessa época aqui, baleia era peixe, está na água e peixe, entendeu? Poderia ser uma baleia, sim. A gente sempre fala, não era uma baleia, era um peixe, então. Mas poderia ser uma baleia, a gente não sabe. Poderia ser um tubarão-baleia, que é um peixe. Se você ficar mais feliz. E ele tem tamanho suficiente para engolir uma pessoa. Mas enfim, não vem ao caso que tipo de peixe que engoliu o Jonas. O fato é, o peixe já existia, o peixe não foi criado para engolir Jonas. Isso é uma coisa muito legal quando a gente fala sobre a ação de Deus e o socorro de Deus. E esse é o nosso terceiro ponto, que é o socorro. O socorro de Deus normalmente vem do trivial e do comum. Não vem de grandes milagres. Porque o peixe já existia, então não tem milagre nenhum no peixe existir. E peixe engole coisas. Também não tem milagre nenhum nele engolir o Jonas. Existem milagres aqui, tipo o peixe ir lá engolir o Jonas. Foi Deus quem mandou. E o Jonas fica 3 dias lá dentro vivo, também é um milagre. E ele sair de lá de dentro vivo depois, também é um milagre. Mas o que eu estou dizendo é, Deus vai agindo em milagres no meio das coisas comuns. E quando a gente está no fundo do abismo e a gente clama pelo socorro, o socorro vem. A gente às vezes nem enxerga, mas ele vem. Porque você acha mesmo que quando você está lá, no auge da sua depressão, e você clama ao Senhor por socorro, e depois você encontra alguém que te abraça, que conversa com você, que te enxerga, que te ouve e que te dá alívio, e você acha que isso aqui é normal. Não é normal. É o socorro de Deus chegando na tua vida. Você está desempregado e sem nada para comer, e de repente você arruma um bico que você fez semana passada, e você pediu na semana passada, e você até deixou o telefone lá, e está tudo certo. Você teve o seu esforço, mas quando aquele bico chega para você e você faz, e você acha que foi o quê? Ah não, foi o meu cartão que eu coloquei, e aí o bico funcionou. Isso aqui não é a providência de Deus. Deus não me socorreu. Deus te socorreu. Ele só usou o comum, o normal, e fez acontecer para que não te faltasse. Quando você está no pecado, terrível, e aí você chora, e aí você pede perdão a Deus, e no outro dia, um dia só, você consegue ficar livre do seu pecado, você fala assim, mas é porque eu estou no ânimo hoje, eu fui na igreja ontem. Não é, meu irmão. É Deus agindo no seu coração e te dando força para o hoje, só o pão de hoje. Quando você acha que a coisa extraordinária vai acontecer. Não. Agora que eu estou com dor de cabeça, eu vou clamar a Deus e Ele vai curar a minha dor de cabeça. Vai nascer a perna que eu perdi. Não! Você vai orar e Ele vai te abençoar. E quando você for no médico, o médico vai te atender. E você vai fazer o exame. E você vai fazer o tratamento. E o tratamento vai funcionar. E Deus está agindo em todas essas coisas. Porque se você estivesse lá no fundo do abismo e não tivesse clamado, e Ele não estivesse com você, você já teria ficado. Tudo na tua vida é a mão de Deus. A gente chama isso de providência. Deus tem o controle de tudo. Absolutamente tudo. A Novalgina não faz efeito se Ele não quiser. Não importa quantas você tome. Você morre de overdose, mas não sara. Deus está no controle. Deus é poderoso. Deus te socorre quando você clama. E Ele usa o comum.
Ele usa um irmão para dar um conselho para o outro no momento da angústia. Ele usa uma pessoa desconhecida para mandar o socorro lá na tua casa. É uma pregação que você estava desesperado para ouvir, que você ouve e transforma a tua vida. É uma ligação de alguém que você nem conhecia e ela te traz a providência que você precisava. É quantos e quantos e quantos testemunhos a gente poderia dar do comum milagroso acontecendo na tua vida. Deus não é do feitio de Deus fazer coisas impossíveis para Ele, do ponto de vista dele. Olha o Novo Testamento, Jesus aqui na terra. A gente falou sobre isso quarta-feira, no Mergulhando nas Escrituras. Então, coisa fantástica quando a gente olha os milagres. Olha só, Deus cura um cego de nascença. Aí você fala, antinatural. Olha só, ele fez o cara enxergar. Mas quando Deus criou o homem, ele não criou o homem para enxergar? Ele fazia o homem enxergar, que era cego, ele só trouxe aquilo que era antinatural para o natural. Ele não fez nada antinatural. Ele ressuscitou o morto. Sim, quando ele criou as pessoas, elas não foram feitas para ser mortas. E aí ele traz a pessoa da morte para a vida, e o que ele fez de antinatural? Nada. O milagre não cria coisas que são antinaturais. Ele traz de volta a forma perfeita e natural como ele criou. E por isso que a maior parte dos milagres de Deus não são essas maravilhas impressionantes que você fica uma semana em choque. Não. São coisas comuns que acontecem na sua vida e que mudam o curso que você vinha vindo. Ele foi engolido por um peixe. Deus não podia fazer a água abrir e ele subir, ele já tinha feito um tempo antes Moisés andar na terra seca, no meio do mar. Ele podia abrir mar, ele sabe abrir mar. Já tinha treinado antes. Não tinha nada demais ele abrir o mar. Não tinha nada demais ele fazer o cara respirar dentro d'água. Fica aí respirando na hora que você sair. Dificuldade nenhuma para Deus fazer o cara respirar debaixo d'água. Ele podia puxar Jonas e fazer Jonas andar sobre as águas. Ele fez. Ele andou em cima das águas e fez Pedro andar em cima das águas. Você entende? Ele poderia fazer coisas impressionantes. Um peixe engoliu ele. Ele poderia resolver o seu problema da depressão assim, num milagre. Impressionante. Mas ele normalmente escolhe fazer isso com as coisas comuns. Porque quando ele faz isso com as coisas comuns, ele permite que você viva o processo. E no processo, você é edificado. Se ele simplesmente fizesse Jonas teleportado ali, do fundo d'água, está em Nínive. Muito bom, vamos pregar em Nínive. Mas ele passou 3 dias no peixe. Nesses 3 dias ele teve tempo de refletir sobre o que ele viveu. Ele teve tempo de introspecção, de mergulhar dentro dele mesmo e entender aquilo que ele fala lá no final. Só do Senhor vem a salvação. Você entende? Quando você tem tempo para lidar com o processo, quando você passa pelas coisas devagar e progressivamente, e você vai aprendendo e melhorando, e sendo curado, e sendo transformado, e sendo mudado, e sendo melhorado, você tem tempo de contemplar a ação de Deus. Contemplar. Quanta gente Jesus curou? Assim, Quantos desses seguiram a Jesus? Agora, quantos conviveram com Jesus no processo? Quantos desses abandonaram Jesus? Você entende? Ele quer que você viva com ele o processo. Você desceu o abismo metro a metro. Você vai sair do abismo metro a metro. O que você precisa ter na sua consciência é de que quando você desceu o abismo metro a metro, você desceu sozinho. Deus te contemplou, mas você desceu sozinho. Mas agora, na subida, metro a metro, é Ele quem vai te trazer de volta. Não é você quem vai subir. Porque Ele é o Senhor, dele vem a salvação. E aí, quando a gente tem consciência disso e a gente entende que o socorro vem do Senhor e que Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que Ele domina sobre tudo, que Ele age, que Ele transforma, que Ele muda, que Ele salva e que Ele faz isso das maneiras comuns e não das maneiras milagrosas, você vai começar a treinar o seu olho e você vai começar a enxergar milagre nas coisas mais cotidianas do mundo. Você não vai mais precisar ver nascedente em banguelo, chover ouro,
Você não vai precisar. Você vai ver um irmão amando o outro. E isso é impressionante. A gente foi feito para odiar um ao outro. A gente é tão diferente, gente. A gente não concorda em praticamente nada. Nós aqui, partidos políticos diferentes, opiniões diferentes com relação a como que essa rua tem que ser feita a manutenção, quanta luz, muita luz e pouca luz, a cor da cadeira, time de futebol, nada a gente concorda. Nada. Como que você pode me amar? Pois é, e eu amo você. Você quer um milagre maior que isso? 200 pessoas que se amam e que não tem nada a ver uma com a outra. Se isso não é um milagre do comum, eu não sei o que é. É uma pessoa acordar na casa dela e orar por mim. Por quê? Porque ela me ama. É você estar numa situação extrema na tua vida e não ter o que comer. E alguém tocar a campainha e falar assim, ô, passei em tal lugar, lembrei de você, toma aqui a comida de hoje. É você estar ali introspectivo, com um problema enorme para resolver, chegar alguém, te abraçar e falar, está tudo bem? Você fala não, ela fala, eu quero te ouvir. Eu quero o teu problema para mim. O que é isso, gente? É você estar carregando um peso enorme ali na porta e você não consegue entrar. E a pessoa passa, para o caminho dela, desvia do caminho dela e vem ajudar você a carregar o peso. Você entende o quanto isso são milagres do Senhor? Isso é Deus agindo nas nossas vidas. Deus age em tudo. A providência de Deus está em tudo. A soberania de Deus está em todos os lugares. A gente precisa aprender a reconhecer essa soberania de Deus. É caminhar com esse Deus diariamente, até o momento em que sempre que Ele faz, a gente olha e fala assim, foi você que fez isso, né? Foi. Ah, sabia. Quando você anda muito com uma pessoa que você conhece, a minha mãe ela é assim, ela é arteira, ela não é artista. Ela faz um monte de artesanato para a igreja, para cá, para Marieta, não sei o que, tudo ela faz, né? Aí a gente que convive muito com ela, a gente olha para as coisas que ela faz, foi você que fez isso aqui, né? Ela foi você que fez isso aqui, né? Às vezes né, a Nádia mesmo sabe, isso aqui é coisa da sua mãe, não é? É coisa da minha mãe. Pois é, você anda tanto com uma pessoa que você começa a saber quando é obra dela. É assim que funciona quando a gente anda com Deus. Quando você clama ao Senhor em algum aspecto da tua vida, apure os seus olhos, porque o socorro vai chegar. Você só precisa aprender a enxergar onde Ele está. Às vezes você não vê. E aí, às vezes, você comete o erro de atribuir a glória de Deus, da providência dEle, a uma coisa trivial e banal. Você perdeu a oportunidade de adorar Ele. Jonas não perdeu. Quando Jonas percebe a ação de Deus, quando ele vê o milagre acontecendo na vida dele, quando ele percebe que ele é tirado do fundo do abismo e trazido de volta até a beira da praia, ele escreve o fim do texto ali em Jonas 7, Jonas 2, 7 a 9. Ele diz assim, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente, porque a salvação vem do Senhor. A gente precisa ter os olhos treinados para a gente fazer igual Ele. Quando a gente vê as coisas acontecendo na nossa vida, quando o socorro que você clamou chegar, você precisa fazer exatamente assim. O cântico de gratidão. Oferecer a glória e a honra a Deus. Ele cuida de tudo. Ele governa tudo. Ele está atento a tudo. Você não está sozinho no abismo. Você não saiu sozinho do abismo. Você não venceu as suas lutas sozinho. Ele está com você. O texto de Jonas vai nos ensinar isso. E é importante que você saia daqui com essa certeza. De que o Senhor Jesus está com você. De que Ele está ao seu lado. De que Ele visita você. De que Ele contempla o teu coração. De que Ele caminha com você. Ele não vacila. Mesmo no abismo, Ele está lá. Tem saída em Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque o Senhor é bom. Nós reconhecemos, Senhor, que ao longo das nossas vidas nós passamos por tantas dificuldades.
Tantas falhas, tantos desvios, tantos problemas, tantas vezes, Pai, em que nós nos perdemos do caminho, em que nós fazemos como Jonas e desobedecemos o Senhor, pecamos contra Ti, nos entregamos às nossas próprias vontades, às nossas próprias paixões, nos esquecemos do Senhor, nos tornamos frios, nos abrimos para a influência desse mundo, nos deixamos contaminar pelas coisas dessa terra, nos deixamos desesperar e nos deixamos cair. Caímos no abismo e afundamos, Pai. Quantas vezes nós fazemos isso? Mas cada uma dessas vezes em que nós tropeçamos, em que nós nos deixamos cair e vamos para o fundo do abismo, em todas elas, Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco. Louvado seja o Seu nome, Pai, porque nós temos a alegria de saber que nós, o Teu povo, temos um Deus que é atento, um Deus que é cuidadoso, um Deus que é presente, um Deus que está ao nosso redor, que olha para tudo e que tudo governa, tudo controla, tudo sabe. Nós não podemos fugir da Tua presença, Pai. E que bom que é não poder fugir da Tua presença, Senhor. Não existe um lugar no mundo, nem dentro de nós mesmos, onde o Senhor não está. E que bom que é poder saber disso, Senhor. Que bom que é saber que nós diante de Ti estamos nus, que não temos como nos esconder, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que quando nós errarmos, o Senhor vai nos corrigir, mas que quando nós clamarmos, o Senhor vai nos socorrer, Pai. Obrigado, Pai, porque não vivemos nesse mundo sozinhos, perdidos, desgarrados, Pai, sem um pastor. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor para cuidar de nós. Louvado seja o Seu nome, Senhor, porque mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo agora, onde algum dos meus irmãos pode estar no momento mais difícil da vida, ele pode ter a certeza absoluta que o Senhor é o Senhor sobre o abismo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a ter um coração disposto a clamar por Ti. Que a gente perca o nosso orgulho, Pai, que a gente possa clamar a Ti logo no começo. Oh Deus, não permita que a gente afunde até o fundo do abismo, que ao sinal de cair na água a gente possa já gritar pelo Teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter um coração que confia no Senhor. Um coração verdadeiramente entregue a Ti, que esteja pronto a clamar para o Senhor a qualquer caso de necessidade, porque nós temos a certeza absoluta que o Senhor vai nos socorrer a cada vez que nós clamarmos, Pai. Obrigado, Pai, por termos essa certeza. Nós queremos, Senhor, nessa noite, interceder por aqueles que estão no abismo. Queremos interceder, Pai, por aqueles que estão em momentos de dificuldade terrível e extremo. A tristeza do luto, a tristeza da depressão, a dor do vício, a dor, Pai, do abandono, a dor, Pai, do desespero financeiro, do desespero de saúde, das necessidades dessa terra. Ó Senhor, em nome de Jesus, visita o coração desses Teus servos, Pai. Guarda a vida deles, Senhor. Dá experiência contigo. Que eles possam ver, Pai, em cada pequena e comum de cada uma das ações e das coisas, a Tua mão soberana ali, Senhor. Nós queremos Te pedir providência Tua sobre as nossas vidas, sobre as vidas desses, Pai, que têm passado por necessidade e por dificuldade. Mas também queremos pedir olhos atentos, olhos treinados, olhos prontos para ver a Sua mão agindo, reconhecer que o Senhor está atuando em nossas vidas, para que nós possamos ter corações verdadeiramente gratos. Ensina-nos, Pai, a sermos gratos a Ti. Gratos à submissão e o entendimento de que é o Senhor quem cuida de cada uma das coisas. Nós não somos dessa terra, Pai. Ajuda-nos a entender que nós não somos dessa terra, que nós somos do reino de Deus, e nós que somos do reino de Deus, tudo acontece pela vontade de Deus. Ajuda-nos, Pai, a viver segundo essa verdade. Ajuda-nos, Pai, a nos conduzir por essa verdade, a termos a certeza, a segurança e, acima de tudo, a esperança de sermos o Teu povo, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos, Pai, por cada um dos meus irmãos que está aqui. Pedimos, Pai, que essa palavra continue trabalhando nos nossos corações e que de alguma forma ela possa nos ajudar a lidar com os abismos, os nossos e os dos nossos irmãos. Te oramos e te louvamos e te adoramos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém.